Boa tarde, queridos alunos. Aqui quem fala é o professor Gilson de Matemática e hoje nós veremos as aulas 7 e 8, onde usamos os números racionais. As explicações estão nas páginas 65 e 66 e temos apenas o exercício 1. Na quinta-feira nós teremos a parte 2 dessa aula, ok? Para ajudar vocês, estou enviando um vídeo com algumas explicações e alguns exemplos que assim vocês conseguirão fazer o exercício. Tudo de bom, até mais, bons estudos a todos. Onde usamos os números racionais? Este é o título da aula de hoje. Antes de fazer os comentários, vamos ler a habilidade rapidinho. F07MA05, ler, interpretar e resolver um mesmo problema utilizando diferentes algoritmos, né? Aqueles caminhos diferentes para chegar no mesmo resultado, né? Matemática não permite resultados diferentes, né? Os objetos de conhecimento, fração e seus significados, como parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operador. Deixa eu voltar lá no título, onde que nós usamos os números racionais. Viviane, a gente já começou essa semana, né, falando de algumas utilizações, inclusive na aula de ontem, a gente falou da ideia da porcentagem, né, de como se utiliza o número racional, a gente consegue amarrar, né, a ideia do número racional, aparentemente com algo que está um pouco separado, que era a ideia da porcentagem, né, e a gente acaba demonstrando essa questão, essa relação toda de conversão da fração para o número decimal e do decimal para a forma de porcentagem, que foi o foco da aula de ontem, tá? Hoje nós vamos falar uma outra situação que envolve, né, em que a gente consegue amarrar esse número racional com algo que aparentemente não tem nada a ver, né, que é o cálculo de área, mas tem bastante a ver e aí vocês vão perceber isso aí, tá ok? A gente vai dar a introdução que os números racionais, eles estão muito presentes no nosso cotidiano. Na utilização de medidas, de dinheiro, cálculos de porcentagem, como vimos ontem, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a sua utilização em cálculos de áreas de superfícies, tá? Então, o que acontece? Calcular a área de um determinado espaço é saber qual a superfície ocupada. Ou seja, nós aqui dentro, né, do estúdio, toda essa estrutura, nós ocupamos um espaço, nós ocupamos, tá, uma superfície. Então, tá, cada um dentro da sua forma, dentro do seu limite, a gente ocupa um determinado espaço. Esse espaço é uma área ocupada. E aí existe uma diversificação muito grande de como essa área é utilizada. O famoso IPTU, né, Imposto sobre a Propriedade, né, que a gente da nossa casa, né, no imposto, né, que a gente paga aí, né, imposto predial e territorial urbano. O IPTU, por exemplo, ele é calculado em cima da área construída, em cima do seu imóvel, enfim, aquela coisa toda. Então, é muito importante saber esse tipo de coisa. Densidade populacional também, né, quantas pessoas habitam por metro quadrado, enfim, são todas situações aí que envolvem o cálculo de área, não é isso? Na verdade, a pergunta é onde a gente não usa, né? Os números racionais, eles estão em toda parte. É verdade, tá? Bom, esse cálculo em si ele pode ser feito de várias formas, através de observação, através de comparação, uso de algoritmos ou fórmulas específicas para cada figura, etc. Vamos começar a atividade já propondo o seguinte, tá? A ideia, né, de área é muito recorrente, é muito comum aí no nosso cotidiano. E o foco da aula de hoje é fazer essa associação entre a ideia do cálculo de área, tá, e a ideia do valor racional, do número racional, tá? A proposta é a seguinte: o Kleber, ele fez em seu quintal um canteiro para plantar legumes, sinalizado aqui com a cor verde na figura, tudo bem? Então tá aqui. Tudo bem? E aí o que você percebe? Você percebe que aqui, ó, essas medidas, tá, elas estão em decimais, ou seja, aqui, ó, eu tenho 0,25 metros, mas 0,25 metros, a gente está falando de quê? Estamos falando de 25 centímetros, não é? Então, o centímetro, o que ele é? Ele é a parte racional do metro, não é? Então, é aquela parte decimal do metro que a gente utiliza. Quando você, por exemplo, utiliza lá os centavos, né? Os centavos, o que é? Os centavos é a parte decimal, racional do dinheiro, seja de R$1, de 10, enfim, tá? Do valor inteiro. Então, a utilização é muito comum, tá? Então, aqui a gente está descrevendo, tá,
tá pequenininho, né? Mas aqui o que a gente tem como base? Tá? 0,25 metros, tá ok? E aqui 0,1 metros. Fazendo a conversão, né? Não é o caso aqui, mas a gente tem ali 25 centímetros por 10 centímetros, fazendo a conversão aí dos metros para centímetros. Tudo bem? Então, tá aqui a proposta da atividade. O Kleber vai fazer no quintal dele um canteiro, tá? Essa área sinalizada em verde aqui, tá? É a área que vai ser ocupada pelo canteiro, e a área total aqui quadriculada é todo o quintal. As dimensões de cada quadradinho aqui, ó, são 0,25 metros, tá? Por quanto? Por 0,1 metro. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Legal, tranquilo. Tá? Vamos à pergunta, tá? Na atividade 1, tá aqui, ó, representando, deu uma reduzida, né, para caber a pergunta. Na letra A, qual é a fração irredutível, tá? Já que a gente está falando de números racionais, tá? Que representa a área do canteiro em relação à área do quintal? Tudo bem? Então essa é a primeira pergunta, né? E como você pensou para chegar a esse valor? Ou seja, no primeiro momento, qual é a fração? Tá? Então a gente não quer saber a área ainda, a gente quer saber a fração irredutível que representa a área do canteiro, tá? Ou seja, a parte em relação ao todo. Tranquilo? Tranquilo. 2 minutinhos e a gente já retorna. É contagem mesmo, tá bom? Até já. Né? Então vamos lá. Com a fração irredutível, então já vamos partir por aí, né? Se fosse uma múltipla escolha, não apareceria o 24 sobre 50. Concorda? Concordo. Então tá aí, com a fração irredutível representa a área, então aqui a área é palavra-chave aqui, né, também, a área do canteiro em relação à área do quintal. Então acho que fazendo essa leitura aqui a gente já consegue descrever. Tá fácil a visualização, né? Então vamos fazer assim, fração irredutível, que representa a área do canteiro em relação à área do quintal. Então a gente trabalha proporcionalidade, né, a ideia da razão, né, tá bem descrito aqui, né? Área do canteiro, ele ocupa 1, 2, 3, e aí a gente não precisa contar todos, né? Por quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Então, 8 vezes 3, temos aí 24, tá ok? Com 24, tá? Então, o canteiro aí, tá? Tudo em verdinho, ele vai ocupar quanto, tá? 24, tá? Quadradinhos verdes, né? Vamos simplificar a coisa. Aí não precisa contar de novo, né, Viana? A gente já encontrou 3 na vertical, mais 2, 5. Contamos 8 na horizontal, mais 2, 10, tá? 10 vezes 5, 50. Tranquilo. Muita observação, né? Tá lá na descrição, né? A gente consegue fazer cálculo diário através de observação também, né? Então o cálculo é importante, mas ele não é essencial, não. Às vezes você consegue chegar no resultado por observação, né? Por lógica também, por dedução, bastante comum. Vamos subir a resposta? Então temos aí, ó, em relação à área do canteiro, 24, ok? 24 quadradinhos verdes, num total de quanto? Num total de 50. Há de se fazer a simplificação, né? No caso aqui, ó, encontrar a fração irredutível, a gente tem falado muito em aulas anteriores, portanto aqui a gente faz a divisão por 2, chegamos na fração 12 sobre 25, 12, 25 avos. Perceba que a gente está fazendo o quê? Ó? Dividindo a parte, que é o canteiro, né? Pelo todo, que é o quintal, tá bem? Então, é isso aí, tá? Na atividade 1, letra B, é a mesma situação, o canteiro está aqui, a pergunta é outra, tá? Aí já tem que ficar mais ligeiro, olha lá. Sabendo que cada retângulo da malha mede 0,25 metros, como a gente já tinha descrito, ó, e aparece aqui para vocês também, tá? 0,25 metros de comprimento e 0,1 metro de largura, perceba que ele trabalha propositalmente a ideia do decimal, tá? É de propósito, tá? Então o que ele tem? 0,5 metros de comprimento por 0,1 metros de largura, cada quadradinho, cada retângulo, né? Não é quadrado, é retângulo, parece um quadrado, mas não é, tá longe disso. O que a gente quer? Que você calcule o valor da área do canteiro no formato decimal, tá? Então o que a gente quer? A área do canteiro, ou seja, essa área em verde aqui, ó, no formato decimal, não em forma de fração, forma decimal. Use esse 0,25 e use esse 0,1, tá ok? E em seguida calcule a área do quintal completo, tá? Então é essa a ideia. Calcular a área em verde aqui, ó, associada ao canteiro, e calcular a área total aí, né? O canteiro, a parte verde mais a parte branca, associada ao quintal. Lembrando que essa resposta tem que ser o quê? Na forma
decimal, beleza? Tá? Bom, a área do canteiro, aí é uma opção de resposta minha. O que que eu fiz? Eu calculei a área primeiro de um quadradinho, tá? De um retângulo. Tô falando quadrado, onde eu falo quadrado, entenda-se retângulo, tá ok? Então, de um retângulo, como que eu fiz isso? Ó, fiz 0,25, tá? Comprimento vezes o 0,1, a largura. Tá? Acredito que alguns tenham feito dessa forma também. Ou seja, chegamos aí nos 25 milésimos de metro quadrado. É muito pequeno mesmo, né? Pequenininho mesmo, tá? Compartilhamos aí o comentário, tá? do Mitsurudai, tá? São 25 milímetros, né? Exatamente, 25 milímetros, pequenininho mesmo. Ou seja, é o espaço, a área ocupada por cada retângulo. Bom, e aí ficou fácil, né? Quantos deles eu tenho? 24. Não, 24, então desculpa. tem 24, né? 8 vezes 3, 24. Eu multipliquei esses 0,025, né? Tá? Vezes quanto? Vezes 24. Encontramos aí 0,6 metros quadrados. Pequenininho mesmo, né? Menos de um metro, né? Pouco mais de meio metro quadrado. 60 centímetros. A verdade quadrado. é isso, né? A verdade é essa, né? Ou seja, 0,6 metros quadrados, um pouco mais que meio metro. Pronto, tá? Encontramos a área aí relacionada ao canteiro. Tudo bem? E o que acontece? A área do quintal, seguir a mesma linha de raciocínio, tá ok? Fiz o 0,25 vezes o 0,1, encontramos novamente aí, né? O 25 milésimos de metro quadrado, cada retângulo, né? Tá? Milímetros, né? Milímetros quadrados, não tem nada de milésimo, milímetros quadrados, tá? Cada retângulo. E na realidade o que acontece? A gente tem 50 deles, não é isso, Viviane? Tá? Sim. Então, na realidade, o que eu fiz? Área total ocupada, cada quadradinho 0,025, vezes a quantidade total, no caso aí do quintal são 50, multiplicando, encontramos aí realmente 1,25 metros quadrados, pequenininho mesmo, né? Mas é essa a ideia, a proposta da atividade, exatamente essa, trabalhar com esses números decimais, tá? O número decimal, ele requer de você paciência, calma, né? Toda uma didática em cima daquilo que você vai fazer, né? A ideia do número, entender essa coisa do número muito pequena, extremamente importante, tá? Então a ideia é exatamente essa aí, né? Compartilhar, né? Essa ideia de que a área ela pode ser trabalhada com o cálculo decimal também e não é coisa do outro mundo, tá ok? Então é essa a ideia, beleza? Vamos para a sequência, Vivi? Na letra C agora, para atividade 1, o canteiro é o mesmo, pequenininho, tá? Agora calcule o valor do perímetro do canteiro e do quintal completo, tá? Vamos lá, tá? Agora calcule o valor do perímetro do canteiro e do quintal completo. O que é perímetro, Viviane? Tá? A professora disse aqui, ó. Vamos lá, no 8º ano, perímetro é a soma dos ângulos, de todos os lados. A professora Luciane está dizendo aqui no chat. É verdade, tá? Então a ideia, né, é exatamente essa aqui, ó. Vamos fazer uma coisa bem simples aqui, ó. Vamos calcular o perímetro aqui, ó. Primeiro do canteiro pequenininho, tá? Lembrando que tá. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ideia é somar mesmo, não é isso, tá? Então, ó, 8 na base, temos mais 8 lá em cima, né? 8, 8, 16, né? Aí a gente vai ter aqui, ó, mais 16, 17, 18, 19, 20, 21, tá ok? Então, ó, contornamos toda a figura e fizemos a contagem. Na dúvida, faça isso mesmo, tá? Não vai no olhômetro não, que às vezes só olhar não dá certo. Então, faça os risquinhos, rabisque, né? Professor de caderno de matemática tem que ser rabiscado mesmo, tá? Então, faça. Se é para correr o risco de errar, entendeu? Então, faz esse monte de rabisco, conta, sem problema nenhum, tá? Perímetro do canteiro, tá? Temos aqui, ó, 16 vezes 0,25, foi a base que eu somei, mais a parte superior, tá ok? E aí, eu somei quem? As 3 de um lado, 3 do outro, 6 medidas laterais aí, medindo 0,1, tá? Portanto, na realidade, fazendo o produto, 16 vezes 0,25, temos aí o 4, 6 vezes 0,1, 0,6, portanto, somando aí, temos um perímetro de 4,6 metros, bastante tranquilo aí. Tá acostumado com perímetro, aquele número inteiro e tal, mas não, desapega disso aí, tá bom? E aí, o perímetro do quintal, né? Tranquilo também, né? Não precisa fazer toda a contagem novamente, tá? 10 na base, 10 em cima, temos 20, não é isso? Tá?
20 vezes 0,25, né? Eu estou multiplicando aqui, mas poderia somar sem problema nenhum, né? O produto, a multiplicação, ele só facilita, né? Encolhe os cálculos, essa é a ideia. E aqui, né? 5 na lateral, 5 na outra, temos 10, então, tá? 20 vezes 0,25, temos aí os 5, né? A gente sempre acha que multiplicar é sinônimo de aumento, e é mentira, né? Quando você multiplica por alguma coisa menor que 1, ela diminui, tá ok? E 10 vezes 0,1, tá? Que no caso aqui, ó, é o próprio 1. Fazendo a somatória para determinar o perímetro, temos aí 6 metros. Resumindo a história, perímetro lá do canteiro, 4,6 metros, tá? Perímetro lá do quintal, 6 metros. Perceba que os cálculos, né, da área e do perímetro, eles são bastante diferentes, né? E essa é a ideia. Tudo bem? A nossa aula está sim encerrando. Muito obrigado pela participação de todos.